Olá, meus irmãos, tudo bem? Como vão vocês? Passaram bem esta semana? Eu espero que sim, guardados e sustentados pela boa mão do nosso Deus, Que o Senhor guarde a tua casa, meu amado irmão, é o desejo do meu coração. O estudo de hoje está baseado no livro de Ruth, no Antigo Testamento. Gostaria de ler apenas os primeiros versículos e depois faremos a exposição desse capítulo, extraindo algumas lições para as nossas vidas, Diz assim a palavra do Senhor: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Oremos ao Senhor para que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre os teus servos e sobre cada família da nossa igreja. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor guarde a todos, que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos livre do mal. E dirija o nosso coração no estudo da palavra do Senhor. Dependemos da tua graça e dependemos da tua iluminação, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse precioso livro conta a história de uma mulher estrangeira, Ruth. E o plano de Deus na vida dela foi extraordinário. Deus escolheu e Deus separou a Ruth para fazer parte da genealogia de Jesus. Deus tinha um plano na sua vida. E Deus trabalhou na sua vida, e Deus trabalhou na história, Deus trabalhou na família de Noemi, para que ela viesse a fazer parte da família da fé, a família da aliança, a família de Deus. Amados, é assim que Deus trabalha. Deus trabalha nas nossas vidas, Deus constrói as nossas vidas, Deus trabalha na história das nossas vidas, de nossas famílias. Nada acontece por um mero acaso, de forma alguma. Somos agraciados por Deus de muitas formas. Deus coloca as pessoas em nossa história, nossa vida, nossas esposas, o marido, e assim construímos uma família, e tudo isso dentro dos planos de Deus. Vêm os filhos, nascem os filhos, crescem os filhos, se casam, constroem novas famílias, e assim o Senhor continua na sua providência, controlando e conduzindo a vida do seu povo, sempre, de todas as formas. E Deus se faz presente na história de todos nós. Deus se faz presente, com certeza, na história da sua família, meu irmão, na história da sua família. Certamente, eu gostaria que você parasse essa noite para pensar nos atos de Deus, em particular, os atos providenciais de bondade, de misericórdia, Deus, na tua vida, na tua família, na tua história em particular. E é à luz do que vamos estudar aqui na história de Noemi, da família de Noemi, e na história da vida de Ruth, estas lições que tem a ver, sim, tem a ver comigo, tem a ver com você também. Afinal, essa história linda, assim registrada neste livro, chamado O Livro de Ruth, ocorreu há cerca de 3.000 anos atrás, um pouquinho mais além, cerca de 3.200 anos atrás. É o que se considera os acontecimentos desse livro. É muito tempo. Mas, pela vontade soberana de Deus e a ação do Espírito Santo do Senhor em registrar não só a narrativa, os acontecimentos, mas a importância desses personagens e a forma como Deus trabalhou na vida deles, traz ensinamentos e lições para nós também nos dias de hoje. Pare um pouco, amado irmão, nessa noite, para junto comigo, assim, refletirmos e aprendermos com esse texto
maravilhoso. O livro de Ruth. O capítulo 1 começa, o versículo 1 inicia assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. É um preâmbulo, é a introdução ao livro, é a introdução à narrativa. E ele dá informações importantes. Não é à toa que tem essas informações. E na descrição do que vai ocorrer nesse livro, na história de Noemi, de Ruth, nós veremos, irmãos, a soberania de Deus na salvação, veremos a providência de Deus no sustento e na direção da vida do servo do Senhor, na família da aliança. Veremos em todos os instantes como Deus é bom, como Deus é justo, como Deus é soberano em todas as coisas, em todas as coisas, em todas as coisas. O texto começa, nos dias em que julgavam os juízes. É importante esta referência, é uma narrativa histórica, é um acontecimento real. Isso daqui não é uma parábola, não é uma ilustração, são fatos reais com pessoas reais. Ele dá a ocasião em que ocorreram esses fatos. Foram no dia dos juízes. Os juízes foram aqueles que governaram o povo de Deus naquela transição, desde a chegada do povo à Palestina, a terra de Canaã, até a monarquia, até o primeiro rei que foi Saul. Então, no intervalo entre a conquista da terra e a tomada da terra e até a monarquia, o primeiro rei de Israel, que foi Saul, houve um período de cerca de 450 anos aproximadamente. E nesse período não havia rei em Israel. Foi um período que governaram os juízes. Mas foi uma época muito boa. Foi uma época de afastamento. Após a morte de Josué e aqueles que sucederam a Josué, o líder e servo do Senhor, gerações se levantaram que se afastaram de Deus, da palavra de Deus, e assim o povo entrou num período de apostasia mesmo, e começou a ter as práticas idólatras dos povos cananeus, assumir a cultura do povo cananeu, assumir a cultura do mundo. Assim, o povo se afastou do Senhor. E por causa disso, a ira de Deus veio sobre eles naquele período. E Deus assim permitiu que inimigos estrangeiros viessem e entrassem, invadissem as terras de Israel e oprimissem o povo por vários períodos de anos. Época de sofrimento, época de fome, época de muita dificuldade para o povo do Senhor, época de opressão. Ou seja, essa história está dentro desse contexto, época de crise, época de muita crise, de dificuldades, de guerras, de lutas. O povo se deixou conduzir naquela época por a religião e cultura e assim abandonou o Senhor. Foi por isso que Deus levantou os juízes. Os juízes foram homens levantados por Deus, pelo Espírito do Senhor, para libertar o povo. Praticamente eles eram guerreiros, eram comandantes, líderes do povo na libertação do jugo de países estrangeiros. Esse é o período em que encontramos a história descrita no livro de Ruth. Foi nesta época, foi assim que Deus agiu, numa época difícil, uma época de abandono de muitos, de esfriamento de muitos, de abandono da fé, época de ameaças externas. Aí Deus, na sua providência, Ele age na vida de uma família. Deus não está aqui agindo através dos juízes nas grandes batalhas, nas grandes guerras, na libertação das nações que estavam ali ao redor de Israel. Não, nessa narrativa, Deus está agindo na vida de uma casa, de uma família, Deus intervindo, Deus conduzindo e Deus dirigindo. Como é interessante isso, né? Entendemos a soberania do Senhor. Aquele Deus, o nosso Deus, que controla os céus e a terra e tem o coração do rei em suas mãos, que governa o destino das nações e dos príncipes e dos reis, é o Deus também que controla e trabalha e generosamente cuida e guarda de cada um dos seus servos. Das suas famílias, do povo de Deus. A história de Noemi é uma história
linda que ilustra a soberania de Deus agindo na vida do povo da aliança, como age na minha vida, como age na tua família. Na tua família, meu irmão, é assim que começa o livro, para colocar o contexto, como nós vivemos. Vivemos uma época também, vivemos em nosso tempo, um tempo de crise, um tempo de lutas, um tempo difícil ainda estamos vivendo algo que nem imaginávamos passar em nossa vida, mas estamos passando, né? A pandemia que tem mexido com as estruturas dos governos, dos povos, das instituições, das empresas, da sociedade humana. A pandemia que tem mexido com o comportamento das pessoas, e tem mexido muito, tem abalado o comportamento de muitas pessoas, que tem afetado a própria igreja também, de muitas formas. Mas o povo do Senhor, pela graça de Deus, vai passar por tudo isso, vai superar e vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso contexto. O Senhor, na sua soberania também e providência, está agindo entre nós, está agindo na minha vida, na tua vida, está agindo em todo o tempo. Deus não deixou de agir. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Foi assim naquela época, uma época muito ruim, mas no meio de um contexto tão adverso, a graça do Senhor atuou na família de Elimeleque e Noemi. E vamos continuar com a nossa história, a história de Ruth, a Moabita. A história de Ruth, a Moabita, começa com a história de Noemi, a serva do Senhor. Diz o texto, versículo 1, e vamos entender o contexto. Versículo 1, me acompanhe, deixe sua Bíblia aberta, por favor, deixe sua Bíblia aberta e acompanhe. Ruth, capítulo 1, versículo 1 ainda diz assim: nos dias que julgavam os juízes, eu já expliquei, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Bom, aí é a circunstâncias da vida. Ele diz assim, houve fome na terra. Obviamente, na Palestina havia, por muito tempo, ausência de chuvas. Ou seja, era comum haver secas e momentos de fome em determinadas épocas, em determinado tempo. Né, em determinadas situações. Por exemplo, lá em Gênesis 12, versículo 10, fala que houve fome nos dias de Abraão. Em Gênesis 26, também registra que houve fome nos dias de Isaac. 2 Samuel 21, nos dias de Davi, houve um período, uma época de fome. E você lembra, meu irmão, na época de Acabe, do profeta Elias, 1 Reis, capítulo 17, fala também que houve fome nos dias de Elias, houve seca e houve fome. E Elias foi para a terra de Sidom, onde foi habitar lá em Sidom e estar com a viúva de Sarepta. São circunstâncias na vida, momentos difíceis acontecem na vida. No século XX, quem não há de lembrar nossas histórias de família, as grandes secas no Nordeste, trazendo famílias nordestinas para o Sul em busca de ajuda, em busca de emprego. Quantas famílias são fruto disso, que permaneceram no Sudeste por conta, né, das situações que ocorreram em nosso país, em situações de adversidade por causa do clima, da seca, da fome. São circunstâncias da vida. A Bíblia registra tantas situações, descreve tantas situações de adversidade que faz o povo de Deus mudar de um lugar para o outro por causa dessas circunstâncias. Por exemplo, a própria escravidão no Egito, né? Permanecer por mais de 400 anos na terra do Egito, escravizados, um bom período. A jornada deles de 40 anos no deserto do Sinai, em direção à terra da promessa, da terra prometida. No período do juízo, um período, eu já mencionei, cerca de 400 anos, um período tão difícil de invasões, saques, guerras. O período dos reis de Israel não foram todos eles fáceis, não. Foram períodos de guerras constantes com os povos vizinhos. E o exílio na Babilônia, 70 anos no exílio.
Ou seja, meu irmão, a nossa vida, quantas circunstâncias nós já não passamos, já nós estamos sujeitos a enfrentar, como essa pandemia é o momento que nós estamos enfrentando. No caso ali, houve fome de tal maneira que levou Elimeleque a deixar a sua terra, a deixar a sua casa. É isso que eu queria assim destacar. O texto fala assim, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. E a circunstância é difícil, mudanças na vida às vezes se fazem necessário por alguma situação. A situação era muito grave naquela região e Elimeleque achou por bem deixar a sua parentela, deixar a sua terra, e se aventurar em busca de cuidar e proteção da sua família numa outra terra, num país estrangeiro, na terra de Moabe, diz o texto, na terra de Moabe, em busca de uma região melhor para plantar, para cuidar do seu gado. E assim foi Elimeleque com a sua família. Às vezes isso acontece na minha e na tua vida. Precisamos tomar decisões difíceis, precisamos mudar alguma coisa para o sustento de nossa casa, para o sustento de nossa família. Isso faz parte da vida, mudanças se fazem necessárias. Por exemplo, alguns exemplos bíblicos, Gênesis capítulo 13, versículo 18, diz assim, e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Aliás, Abraão, é muito interessante a história de Abraão, a sua história de viagem, de peregrinação na terra que Deus deu a ele. Mas ele foi um peregrino na terra, como nós somos peregrinos nessa terra. A nossa terra final, nossa terra prometida, não é aqui, né? Então, às vezes nós esquecemos disso. Somos peregrinos e às vezes mudanças se fazem necessárias na vida. Mateus capítulo 2, versículo 23, tem um texto interessante, olha, diz assim, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. É a família de Jesus, são os pais de Jesus que se mudaram para Nazaré pela determinação de Deus já profetizada, dentro dos planos de Deus, mudanças para onde estariam para criar e cuidar do pequeno Jesus. Ou seja, meu irmão, refletindo aqui, Elimeleque partiu para outra terra, porque veio fome. Deus estava no controle de todas estas coisas. Deus está no controle de tudo, há um propósito em todas as coisas. Mesmo na adversidade, mesmo na crise, mesmo na fome, que levou Elimeleque a mudar de país. Continuemos. Circunstâncias da vida, às vezes, nos levam a tomar decisões difíceis e mudar os rumos de nossa vida, de nossa casa, de nossa família, causadas, muitas vezes, como eu mencionei, por talvez desemprego, pela crise financeira, talvez por questões e conflitos familiares, talvez, no caso de alguns irmãos, por novas oportunidades profissionais. Provérbios 16, de 1 a 3, nos diz algo muito interessante, um ensino muito interessante. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Por isso ele conclui o raciocínio. Confia ao Senhor as tuas obras, teus planos, teus caminhos. Confia, entrega. Eles não são perfeitos porque nós o fizemos. Eles serão abençoados e prósperos se Deus confirmar. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Essa é a fórmula de Deus para sermos bem-sucedidos nas intenções do nosso coração, nas decisões difíceis que temos que tomar na vida. Ore ao Senhor, entregue ao Senhor
espere no Senhor, aguarde no Senhor e faça somente aquilo que Deus confirmar de verdade ao teu coração através da sua palavra. Elimeleque foi para Moabe com a sua família. Mas, chegando no versículo 3, diz assim: morreu Elimeleque. Já caminhamos tanto até agora e chegamos a esse ponto. Elimeleque, preocupado com a família, conduziu a família, levou para um outro país, estabeleceu, mas chegando lá, passando algum tempo, morreu. Diz o texto, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Perda, luto na família. Não estava nos planos de Elimeleque, com toda certeza, não estava nos planos de Noemi, mas ocorreu a morte. Talvez precocemente, o texto não diz como foi, mas ocorreu a perda. E Noemi teve que se reinventar. Noemi precisou, junto com seus filhos, reconstruir, recomeçar, se manter. Se manter não é fácil. Não é fácil reconstruir, mas é necessário. Faz parte da vida, são circunstâncias da vida e temos que lidar com elas. Para Deus console o coração de muitos. Esta pandemia tem sido muito triste, tem trazido muitas perdas nos lares, nas famílias. Os números aumentam a cada dia em nosso país, em todo o mundo. Devemos orar pelo consolo de Deus nas famílias enlutadas, pelas perdas. É muito sério isso, para Deus trazer o consolo e o conforto que somente o Senhor pode dar. Meu irmão, se você passou por algo nesse sentido, eu rogo a Deus para que Deus traga paz ao seu coração, conforto dos céus, a sua alma, a força do Senhor. Possa renovar o teu coração, recomeçar a tua vida e ir adiante, meu amado irmão, debaixo da graça do bom Deus. Do bom Deus. A morte faz parte da realidade e às vezes é assim, realmente não estamos preparados para isso. Ocorreu numa família muito querida de Jesus, a família de Marta, Maria e Lázaro. O capítulo 11 do Evangelho de João traz essa narrativa. O versículo 14 em particular diz assim: então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Obviamente todos nós conhecemos esta história, a atuação graciosa de Jesus em ir até a casa, ir até a família de Marta e Maria e realizar um grande milagre, o milagre da ressurreição de Lázaro. Obviamente algo extraordinário para a glória de Deus, para o testemunho de Jesus como Messias, como Cristo, como Filho de Deus na terra. Foi extraordinário, foi maravilhoso. No momento de luto, no momento de perda. Assim também precisamos todos nós da graça do Senhor Jesus Cristo para trazer o conforto e a paz também, como trouxe a família de Marta e Maria, o coração de todos nós. Atos capítulo 9 vai registrar a morte de Dorcas, uma discípula do Senhor. Pedro foi chamado à cidade de Jope porque havia uma discípula que muito amada entre os irmãos, né? Pelas suas obras, pelo seu testemunho, pela sua fé. E Pedro foi até lá e houve outro milagre extraordinário na ressurreição de Dorcas, pela obra do Senhor. Mas é a morte que chega na vida das pessoas e na vida da família. Chegou assim na família de Noemi. Elimeleque, o pai, morreu e ela ficou com os filhos e teve que seguir a vida e ela seguiu a vida. No versículo 4 diz assim, então, os quais casaram seus filhos Malom, Quilion, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Seguiu a vida. Ruth seguiu a vida com seus filhos encontraram moças, se casaram com essas moças, órfã, a família aumentou e seguiram assim a jornada. É a graça de Deus, a vida continua, a bênção de Deus na família, assim como comigo e com você também, é a providência do Senhor, no crescimento dos filhos, no estudo dos filhos, na realização dos filhos, no casamento dos filhos, a vida dos netos, são circunstâncias abençoadoras de Deus na vida do servo do Senhor. É plano de Deus no lar, certamente, né? Isso aconteceu na vida de Noemi, com a graça de Deus. Mas houve uma outra tragédia.
seus filhos morreram. Versículo 5 diz assim, morreram também ambos. Morreram também ambos. Ela já perdera tão cedo o seu marido e lutou bravamente com fé, junto com os filhos e construindo uma família. Mas agora, uma tragédia vem sobre a família. É uma tragédia. Os 2 filhos morrem. E diz o texto, assim a mulher ficou desamparada dos seus filhos e do seu marido, diz o versículo 5, ficou desamparada. É um contexto, lembre-se sempre que é um contexto de lutas, de dificuldades. Mesmo estando na terra de Moabe, eles estavam lutando para sobreviver, para se sustentar-se. Mas agora morre o marido, morrem os filhos, ficando apenas Noemi e suas 2 noras. 2 noras. Às vezes as coisas acontecem na vida, as coisas às vezes agravam, situações ruins acontecem na vida. Acontece na vida de pessoas, de famílias próximas. Acontece na vida do povo do Senhor e precisamos estar preparados para enfrentar, para superar, para vencer e para ajudar outras pessoas a enfrentar, a superar e a vencer estas situações. Lembra-se da história, o irmão lembra da história de uma viúva, como eu mencionei anteriormente, lá em Sarepta. Ela foi visitada por Elias, pela direção de Deus. Elias foi até Sarepta, ficou na casa daquela viúva. Capítulo 17 de 1 Reis, versículo 9, diz assim, disse o Senhor a Elias, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demore-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. E ele foi, e ficou na casa da mulher. No entanto, versículo 17 diz assim, ocorreu algo grave na casa da viúva. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto, que ele morreu. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Assim coisas acontecem em nossa vida. Mais uma vez, tristeza na casa de Noemi, a perda dos seus 2 filhos. Tinha que continuar, tinha que seguir adiante, tinha que enfrentar. Versículo 6 diz assim, e é interessante para nós. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Resolveu assim Noemi voltar para casa, voltar para a sua terra, voltar para a sua parentela, voltar para a sua terra natal. Ela não tinha muito o que fazer em Moabe. Ela precisava recomeçar. Ela precisava voltar. Ela precisava tomar uma decisão. Tomar uma decisão. E no caso dela, era voltar para a sua parentela, onde encontraria apoio na hora difícil da vida, com a perda do seu marido, dos seus filhos. E voltar, recomeçar, voltar do zero. Às vezes na vida precisamos voltar para recomeçar as coisas. Às vezes na vida precisamos ser humildes e voltar e começar do zero algumas coisas. Às vezes na vida precisamos tomar decisões difíceis e pedir ajuda. Sim, no caso dela, ela tinha que voltar, e o fato de voltar para a sua terra e voltar para a sua família, ela tinha que se humilhar e depender da ajuda da sua parentela, de certa forma. São decisões difíceis que na vida nós temos das formas mais diversas e temos que tomar. E tomamos assim. São a história das famílias. As coisas acontecem, coisas precisam ser resolvidas, tomadas decisões, e às vezes difíceis. O importante é estar na mão de Deus, porque quando estamos na mão de Deus, as coisas se tornam mais simples na direção do Senhor. Deus estava no controle da vida de Noemi, como Deus tem estado no controle das nossas vidas também, amados. Mesmo que enfrentemos situações
difíceis, adversas, conturbadas. E precisamos tomar decisões que o façamos debaixo da graça do bom Deus. E a coragem que vem de Deus, e a força que vem de Deus para ir adiante em nossa jornada, porque Ele sempre estará conosco. Que Deus te abençoe, meu irmão, na sua vida, que Deus abençoe na condução da sua família. O texto continua dizendo o seguinte: ela, com suas noras, foi em direção à sua terra, a terra de Israel, voltando para Belém. Mas Noemi disse às suas noras, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. E comigo, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa do seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Noemi estava se despedindo das noras. Voltem para a casa dos seus familiares, reconstruam as suas famílias, reconstruam a sua história. No entanto, elas disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejais por maridos? Tornais, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-ias até que viesse a ser grandes? Abster-vos-ias de tomar de marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Que narrativa, que momento, que emoção, que emoção! Nas palavras de Noemi, na atitude dessas moças, no amor, no cuidado, no carinho. Noemi, de uma forma transparente, honesta, liberou aquelas moças para voltarem para suas famílias. E elas manifestaram lealdade para com ela. Nas horas de dor, elas sentiram também a tristeza da perda, do luto, daquele momento, da adversidade, da dificuldade. E naquela hora difícil, de dor, elas se uniram. Famílias abençoadas são assim, famílias que desfrutam uma convivência boa, saudável, são assim, nas horas da dificuldade, na hora da enfermidade, na hora do luto, na hora da perda, na hora da dificuldade financeira, se unem, ajudam um ao outro, fortalecem um ao outro, se aproximam mais um do outro. É assim na família, em famílias saudáveis realmente, né? Que bênção havia aqui. Assim, a relação familiar entre Noemi e suas noras é impressionante, a lealdade, o carinho, o afeto, o amor entre elas. E atendendo assim ao conselho da sua sogra Orfa vai e retorna para a casa dos seus pais, para a sua família, para os seus deuses, para a sua cultura. Porque foi essa a orientação de Noemi. No entanto, Ruth se apegou. Diz o texto, Ruth se apegou. Ruth se apegou à sua sogra e ficou com ela. Amados, que lição. Nós vamos continuar a nossa história de Ruth, a Moabita. Mas demonstra como Deus é tão bom para conosco, né? Deus cuida de nós. Deus estava cuidando de Noemi através de Ruth. Estava mostrando a Noemi que Deus estava com ela. Que Deus estava com ela. Ela não estava desamparada. Que ela não estava abandonada. Que ela não estava sozinha. A palavra, o apego de Ruth representa o cuidado de Deus para com Noemi. E assim como fez com ela através de Ruth, meu irmão, minha irmã, Deus faz conosco também. Quantas pessoas Deus não tem usado para mostrar a você que Ele te ama, que Ele está ao teu lado, que Ele cuida de você, e tem cuidado de você. E tem usado pessoas, situações efetivas, que o teu coração entenda, possa
enxergar a providência do Senhor na tua história, mesmo nas dificuldades, mesmo na pandemia, mesmo no isolamento, medos, tristezas, abatimento. Não esqueça, o Senhor está conosco. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Confia no Senhor, Ele está ao teu lado. E Deus tem cuidado de você e tem usado pessoas abençoadoras na tua vida para provar a você que você não está sozinho, você nunca está sozinho. Enxergue isso e seja grato ao nosso Deus. Nós vamos caminhar, meus irmãos, vamos caminhar com a resposta de Ruth, a sua sogra. Noemi disse: eis que tua cunhada voltou ao povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Aí encontramos uma das declarações mais preciosas das Escrituras Sagradas e da literatura. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que demonstração de fé, que demonstração de lealdade, que demonstração de uma genuína conversão. Ruth se converteu à fé de Noemi, ao Deus de Noemi, ao Deus de Israel. Ela revelou, através dessa declaração, dessa confissão de fé, que estava decidida a deixar para trás a sua família, o seu povo, e o Deus do seu povo, o Deus de Moabe, era Camos, um Deus pagão. E ela estava deixando tudo isso para trás, afirmando com convicção: eu creio no teu Deus, eu creio no Deus de Israel, o teu povo e o teu Deus são meus agora, e eu vou te seguir por onde for, até ser sepultada. Ruth escolheu seguir a sua sogra e abraçar o seu povo. É assim a conversão genuína, é assim a obra de Deus na vida do povo do Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, isso é graça. A história de Elimeleque e a história de Noemi faz parte de um plano de Deus na salvação de Ruth, mas tem algo mais que o livro de Ruth vai revelar. A conversão de Ruth ao povo da aliança vai fazer de Ruth também um agente dentro da família da aliança, dentro da genealogia santa do povo de Deus, a genealogia do rei Davi, e lá na frente a genealogia de Jesus Cristo. Ruth entrou nesta genealogia, porque pela graça de Deus foi alcançada. Deus levou Elimeleque e sua família até a terra de Moabe, com um propósito, com um plano muito maior do que eles imaginavam. A redenção e a escolha, a separação de alguém que pertencia ao Senhor, que estava na terra de Moabe. Isso é graça de Deus. Mesmo na crise, na pandemia, nas dificuldades, nas adversidades de nossa vida, o Senhor está no controle. E o plano de Deus na minha vida e na tua vida é muito maior do que nós imaginamos. Envolve salvação de almas, salvação de pessoas, que Deus colocará no meu caminho e Deus colocará no teu caminho para evangelizarmos, para testemunharmos a nossa fé em Cristo Jesus. E pela graça de Deus, o Senhor operar. Que eu e você sejamos instrumentos de graça, instrumentos de salvação nas mãos do Senhor nosso Deus, para a sua eterna glória. Amém, irmão? Amém? Mais uma lição continuando, finalizando o capítulo, diz assim: eles voltaram para a terra de Israel, voltaram para Belém. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso.
Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar, pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Uma última lição desse capítulo são as marcas do sofrimento. Ela não está alegre, não se alegre com as mulheres de Belém que a recebem. Ela diz: o meu nome agora é Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. A sua história foi transformada. Ela passou muito sofrimento, muitas perdas, muita dor. São as marcas do sofrimento que ela carregava, a tristeza, o abatimento. Certamente essas marcas estavam evidentes no seu corpo, no seu organismo, na sua aparência. Os habitantes de Belém notaram a diferença. As marcas do sofrimento na vida de Noemi. Não é diferente em nossas vidas, não. Quando passamos por situações adversas, difíceis, duras da vida, certamente ficam marcas em nosso coração, às vezes em nosso corpo mesmo, em nossa alma. É assim que acontece. O apóstolo Paulo, no sentido um pouco diferente, ele fala-se de levar marcas de sofrimento. Ele fala sobre as marcas que ele carregava pelo ministério apostólico, pelo ministério de missionário, servo do Senhor. Levava marcas, sim. Ele foi apedrejado, ele passou por naufrágios, ele foi perseguido, ele levou açoites, né? Mas o sofrimento causado pelo seu compromisso com Deus, pelo seu compromisso com o chamado e seu apostolado, mas ele carregava no corpo esse sofrimento. Aí em Gálatas capítulo 6 ele diz assim: quanto a mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As marcas. Sim, as lutas da vida deixam marcas em nosso coração. Somente a graça do Senhor é quem cura cicatrizes e quem abençoa. Que as nossas marcas de sofrimento sejam por causa do Evangelho e do nosso compromisso com o Senhor Jesus. Uma coisa interessante na experiência aqui de Noemi. Ela reconhece que a amargura e a dor foram causadas por Deus. A sua pobreza, a sua dificuldade, as suas lutas, ela reconhece o Deus Todo-Poderoso. Foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Estou passando por dificuldades, mas Deus está no controle da minha vida. Deus é a fonte. E ela não diz num tom de lamentação, ela não diz num tom de queixa, ela diz num tom de submissão à direção de Deus. Ela submissa à direção de Deus na sua vida. E ela aceitava. Ela aceitava aquela dor, sim, era uma fase difícil, sofrimento ela passara, sem dúvida, mas ela reconhecia que Deus estava no controle, que Deus estava no controle de tudo aquilo, mesmo na dor e no sofrimento. Como é importante isso para nós, amados, reconhecer a mão de Deus em nossa vida, nas coisas boas, nas bênçãos, nas conquistas, nas vitórias nossas, dos nossos familiares, dos nossos queridos, e as dádivas que recebemos do Senhor. Mas às vezes há momentos que passamos coisas complicadas, coisas difíceis, que nós descansemos também no Senhor, reconhecendo o bem e o mal, reconhecendo a graça de Deus, a bondade de Deus, mesmo na dificuldade. Que nós não procuremos culpados para os nossos sofrimentos, que nós não procuremos culpados para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas tristezas. Não façamos como Adão, que culpou a Eva pelaquela situação. Isso é bem da natureza pecaminosa, achar responsáveis por isso e por aquilo. É interessante a lição aqui. No caso de Noemi, ela sabia que a sua dor e seu sofrimento vinha do Senhor. Igualmente, o grande servo de Deus, Jó, passou por grandes provas, grandes e terríveis provas de perdas. Perdeu os seus bens, perdeu o seu gado, perdeu os seus filhos. Numa tragédia. Perdeu a sua própria saúde, foi tocada pelo maligno e perdeu a saúde, mas ele não amaldiçoou o Senhor. Ele não se rebelou contra o Senhor. Ele não se afastou do Senhor. Ele deu glórias a Deus e esperou no Senhor o livramento.
Quantas lições! A vida tem situações, meus irmãos, adversidades. Seja firme, seja forte, não se abate, não se deixe abater. Busque o Senhor, descanse no Senhor, glorifique o Senhor e espere no Senhor o livramento, o entendimento dos planos de Deus e descanse na soberania do Senhor. Que lições podemos extrair desse capítulo? São tantas, né? Foram tantas. Primeiro, nós encontramos, são 3 que eu quero destacar para finalizar. Nós encontramos aqui as provas da soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. A história de Elimeleque estava dentro dos propósitos eternos de Deus. Romanos 8, 28 nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, não esqueça, Deus está no controle absoluto das nossas vidas. Deus governa todas as coisas, coisas grandes, como libertação do povo nas batalhas, nas guerras, como na época dos juízes, ao levantar líderes como juízes, dando vitórias nas batalhas e derrubando grandes reis. Mas também Deus trabalha nas famílias, aquela família no campo, como Noemi e Elimeleque, bem como na vida do seu povo, na história das famílias, na salvação dos seus escolhidos, mesmo quando eles estão em terras estrangeiras, como na tua família, na família dos teus pais, na família dos pais dos teus pais. Nada foi por um acaso. Os encontros, os desencontros, tudo dentro do plano maravilhoso e soberano de Deus, na tua família. Glorifique o Senhor na tua família, toda a tua casa, pelos teus pais, pelos teus avós, por todos os acontecimentos que estão dentro de um plano glorioso do Senhor. Encontramos aqui provas da graça na conversão de Ruth. Ruth demonstrou genuína conversão ao Deus de Israel, o Deus único. Só tem um único Deus, que é Senhor de nossas vidas. O destino, nosso destino e a nossa vida estão nas mãos do Senhor. Os nossos dias estão nas mãos de Deus. Nada governa. Não é a sorte, não é a constelação, não é a energia, não é o cosmos, não é o universo. Não, é Deus, Deus soberano. E esse Deus Ruth encontrou. Como espero que você encontre em Deus a direção na tua vida. Abandone os ídolos. Deixe os ídolos deste mundo, todos eles, e confesse a sua fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu Salvador, como seu Redentor. Como fez Ruth, confessando o Deus de Israel. O Deus de Israel. Segundo Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Foi assim na vida de Ruth. As coisas antigas ficaram, Moabe, a terra, a religião, tudo ficou para trás. Ela foi com Noemi para o povo de Deus, para o povo da aliança. Coração transformado pela graça. E a última lição é a bondade de Deus. Onde vemos a bondade de Deus? A bondade de Deus está em todas as coisas, no controle de tudo. Mas particularmente, a bondade de Deus está na lealdade de Ruth, ao permanecer ao lado da sua sogra. Às vezes nós queremos ver milagres. A bondade de Deus está no milagre aqui, o milagre acolá. O milagre está nas pessoas que Deus, os anjos que Deus coloca ao nosso derredor. A sua providência. Ruth ficou porque Deus tinha um plano na vida dela e na vida de Noemi. São atos de Deus. Você consegue ver isso, essa bondade, irmão, nos seus amigos? Você consegue ver a bondade de Deus na sua igreja? Você consegue ver a bondade do Senhor nos líderes que Deus colocou na sua vida para cuidar de você? Você consegue ver a bondade de Deus nisso? Você consegue enxergar espiritualmente assim as coisas de Deus, o reino de Deus, a igreja de Deus? Como você vê tudo isso? Como você enxerga a igreja? Como você vê o seu pastor? Como você vê a sua liderança? Como você vê a sua vida espiritual? Como você enxerga? A forma de enxergar. Se enxergamos espiritualmente, entendemos a providência, a soberania, a ação do Espírito Santo, a graça de Deus e a bondade de Deus, meu irmão. Dê glórias a Deus por isso. Quero finalizar com a leitura do Salmo 146, versículos 5 a 10. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há,
e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Que Deus abençoe a história da sua família cada vez mais. Enxergue nela a soberania de Deus, a graça de Deus e a bondade de Deus em sua casa, em sua própria história. Tenha, meu irmão amado, uma ótima semana, cheia de gratidão no seu coração. Fique firme na fé. Não desanime, não esmoreça. Aceite as dificuldades e as lutas da vida com perseverança, com perseverança. Seja firme na sua família, seja fiel na sua igreja, seja uma bênção na sociedade. Que Deus nos abençoe a todos com sua graça. Fiquem com Deus, um grande abraço do seu pastor. Que Deus abençoe.